Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, que Deus continue abençoando a sua vida e a família que você tem representado. Hoje vamos falar um pouco a respeito do amor e do medo, como nós podemos interligar esses dois sentimentos e também sendo um deles também mandamento, o amor. Jesus ele nos diz: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, nós temos uma relação entre a nossa pessoa e a pessoa de Deus. E todas as pessoas que nos cercam e partilham a vida conosco, nós temos uma relação de amor por afinidade emocional, amor por mandamento naquilo que nós devemos prosseguir dentro da vida cristã. Mas também nós temos entre as emoções, os sentimentos e a nossa estrutura psicoemocional, nós temos as relações de medo. E nós temos que observar muito bem como controlar o medo, como conduzir o medo para que ele nos seja produtivo, para que ele seja benéfico e como, mesmo mantendo a necessidade do medo para a nossa vida, e eu vou explicar isso com um pouco mais de detalhes, mas mesmo tendo a necessidade do medo, que nos protege muitas vezes, nós temos acima de tudo, a necessidade do amor, de viver em amor e, dentro deste amor, lançar fora o medo, como diz a palavra de Deus. Que medo que eu estou lançando fora? Aquele medo que me traz prejuízo, aquele medo que me trava, aquele medo que me traz limitações, dificuldades e que atrapalha a minha vida. Mas mesmo o medo sendo um sentimento negativo, ele também tem aspectos positivos dentro da nossa expressão de compreensão da vida humana e das nossas relações espirituais e da nossa relação social. Então, compreender um pouco mais acerca do amor e do medo é essencial para que nós vivamos bem, para que tenhamos uma compreensão maior acerca da vida que Deus tem proporcionado para nós. Para isso, vamos utilizar a primeira carta do apóstolo João. Então, a primeira carta do apóstolo João, o capítulo 4, a partir do versículo 16 em diante. Então, 1 João 4, 16 em diante, o texto bíblico nos diz assim: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é nos aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. E olha a conclusão do versículo 21, como o apóstolo João ele é bem enfático na sua fala, e ele coloca, ora, temos da parte dele, da parte de Jesus, que é o contexto que ele está falando, então temos a orientação da parte de Jesus. Este mandamento não é apenas um sentimento, não é uma expressão emocional. Ele é, de fato, um mandamento. Nós temos esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. De que maneira? De maneira perfeita, como ele fala
aqui no texto. Né? No versículo 18, ele fala: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. E o que é essa expressão do perfeito amor? Esse prefixo que nós temos nas palavras, né? Esse per, nós temos em algumas substâncias químicas. E o que quer dizer esse per como prefixo nas substâncias químicas, em muitas palavras que nós temos? O per é aquilo que está além, é aquilo que está saturado, aquilo que está acima do seu limite natural. Então, nós temos alguns produtos, como por exemplo, permanganato de potássio, né, é que tem uma substância que vai além do normal daquele potássio e por isso permanganato de potássio. Da mesma forma, compreendendo que esse prefixo per, ele vai trazer algo além, algo maior, então nós temos o verbo fazer, e quando nós fazemos alguma coisa, nós fazemos e aquilo que nós nos propomos está feito. Agora, quando eu faço algo com uma qualidade superior, quando eu faço algo colocando o melhor de mim, então ele vai ficar numa superioridade perfeita, acima do comum. Da mesma forma, nós temos a expressão da relação do se doar, né? Quando eu estou me doando a outra pessoa, né? E buscando nessa doação, buscando o melhor para o outro, buscando observar o outro naquilo que ele tem necessidade, naquilo que ele precisa, né? E eu estou tirando de mim para dar ao outro, né? Então eu estou me doando para o outro. Se eu quero fazer isto de maneira superior, de maneira integral, numa superioridade que vai além muitas vezes dos meus limites, então eu perdoo. Né? Eu me dou acima do limite normal, eu perdoo. E da mesma forma, o texto aqui de 1 João 4, no versículo 18, ele vai falar que o perfeito amor lança fora o medo. Então, o que é o perfeito amor? Perfeito amor é eu amar tanto a Deus, amar tanto a Jesus, amar tanto o Espírito Santo que habita em mim, que o que eu fizer em favor de Deus, o que eu fizer em favor de Jesus Cristo, na direção do Espírito Santo, que eu faça com uma excelência que eu possa ir além do trato comum, daquilo que eu faço normalmente, daquilo que eu faço dentro dos meus limites comuns. Então, tudo que eu faço para Deus, tudo que eu volto para Deus, este amor que eu tenho na minha relação com Deus, ele tem que ser perfeito. É por isso que nós compreendemos a Bíblia como um todo, que vai de Gênesis até Apocalipse, e quando nós colocamos em prática todos os mandamentos de Deus, quando nós buscamos integridade com Deus, quando nós buscamos direção do Espírito Santo para compreender que não apenas o Novo Testamento está em vigor e é válido para os dias de hoje, mas também a Bíblia como um todo, porque Deus é imutável. Então, de Gênesis até Apocalipse, toda a Bíblia, usando o próprio texto bíblico de 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e apta para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, para que o homem de Deus, a pessoa de Deus, seja aperfeiçoada em amor. É assim que a Bíblia nos fala. Então, ali o texto, 2 Timóteo 3,16, fala que toda a escritura, toda, de Gênesis até Apocalipse, toda ela é inspirada por Deus e ela é apta para
a instrução, para a correção, para a educação na justiça de Deus, para que todo aquele que coloque em prática seja aperfeiçoado no amor, ou seja, faça tudo com excelência, mas para Deus dentro do amor, não por medo, não pela expressão da consequência do erro que eu possa cometer, ou também do medo do castigo, né, que eu posso ter de Deus por ter feito algo de qualquer jeito, ou não ter feito na perfeição que era esperado, não conseguir atingir a expectativa. O medo, ele sempre vem da percepção de que existe alguma coisa errada. No Éden, ali quando homem e mulher se escondem de Deus, em Gênesis, capítulo 3, ali o versículo 8 em diante, é o primeiro momento onde vai aparecer na Bíblia a palavra medo. E a palavra medo aparece porque homem e mulher se esconderam de Deus, tiveram medo, porque eles não imaginavam qual seria a reação de Deus quando o homem e a mulher não creram na palavra de Deus que dizia para não comer do fruto, porque eles entrariam num processo de morte, e eles foram lá e comeram daquele fruto, compreenderam o mal e entenderam o processo de morte que ali eles já passaram a fazer parte. Então, quando Deus vem falar com eles, tendo consciência de que eles erraram, eles se escondem. E quando Deus pergunta o porquê eles se esconderam, eles respondem que eles se esconderam porque tiveram medo. Então, o medo leva à retração, leva a gente se esconder dentro de nós mesmos, leva a crenças limitadoras, e dentro dessas crenças limitadoras, a grande maioria delas são fantasiosas porque estão promovendo uma expectativa de algo que não é real. Homem e mulher, ao pecarem, ao transgredirem a ordem de Deus, a não crerem na palavra de Deus, eles se esconderam porque tiveram medo da consequência, imaginando que seriam castigados por Deus. E o que Deus estava fazendo com eles era oferecendo a oportunidade de confissão, de restauração, de reconciliação. Deus continuou na sua expressão de amor, de cuidado, de zelo, de carinho, só que eles fantasiaram que Deus iria castigá-los, iria puni-los de alguma forma. Então, ao invés de confessar o seu pecado, eles procuraram justificativas para o erro. E diante de Deus, não existe justificativa para o erro. Não existe justificativa para o pecado. Tem um hino muito bonito, eu gosto muito dele, se chama Graça, e esse hino fala a respeito do perdão em Cristo Jesus. E no refrão do hino, ele diz que a graça é simples assim. Perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Quando nós compreendemos a dimensão da graça, o alcance da graça e as limitações humanas, nós começamos a desenvolver o amor de uma forma perfeita, de uma forma íntegra, de uma forma digna e aceitável por Deus. E como nós estamos buscando oferecer o nosso melhor para Deus, dentro das nossas limitações, sabendo que nós somos imperfeitos e errantes, quando nós oferecemos o nosso melhor para Deus, em resposta ao amor que Ele expressou por nós, quando nós fazemos isso, Deus nos recebe, nos abraça, nos aceita, nos perdoa em Cristo Jesus, que fez o sacrifício único e perfeito, que ultrapassou o limite daquilo que o ser humano não poderia fazer. E no sacrifício perfeito de Jesus, ele
nos resgata, nos reconcilia com Deus e pela sua graça nós temos o perdão dos nossos pecados, a garantia da ressurreição e da vida eterna. Mas para isso, nós precisamos nos relacionar com Deus por amor e não por medo. E é por isso que o texto aqui no versículo 18 vai falar: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Olha o que a Bíblia fala. Medo produz tormento. Mas como eu disse para vocês, existe um aspecto do medo que também nos é benéfico. O medo não pode ser retirado totalmente de nós, porque senão nós ultrapassamos os nossos limites de segurança. O medo, por exemplo, de alguém que tenha medo de a fobia de entrar no rio, de entrar na água, vai fazer com que essa pessoa não venha morrer afogado. Em geral, quem morre afogado é porque perdeu o medo e tem um excesso de confiança e por isso ele acabou indo além do limite que era suportável para ele. Da mesma forma, muitas vezes, acidentes automobilísticos, muitas vezes acidentes em brinquedos, até de parques temáticos, tem muitos brinquedos mais violentos, então eles promovem mais adrenalina, mas também tem um risco muito maior. E quando a pessoa ela ultrapassa o limite do seu medo e vai, né, num brinquedo desse, ou sai com um carro numa velocidade acima do permitido, porque ele perdeu o medo, muitas vezes acaba ocasionando acidentes e trazendo prejuízos para a sua vida, até mesmo o prejuízo da morte. Então, o medo bem dosado, direcionado pelo Espírito Santo, ele nos traz limites, ele nos traz uma condição racional e uma compreensão da vida nos meus limites dentro daquilo que eu posso fazer ou não. E este é o lado bom do medo. Este é o aspecto bom do medo, porque afinal de contas, como eu sempre falo, não há nada de mal que Deus não consiga transformar em bênção. Não se esqueça disso. Qualquer coisa, por pior que seja, Deus consegue, diante da confissão da pessoa, da confissão do seu pecado, do arrependimento, da mudança de vida, da conversão, da reconciliação com Deus por Jesus Cristo, Deus consegue restaurar todas as coisas e transformar qualquer mal que a vida, que o inimigo de Deus tenha tentado fazer contra você, Deus consegue transformar qualquer mal em bênção. O cuidado que nós temos que ter é de não pegar a bênção de Deus e transformar em males em nossas vidas, porque infelizmente muitas vezes o ser humano faz isso. Deus transforma os males em bênçãos e os seres humanos transformam as bênçãos em males. E nós vemos isso, infelizmente, muitas vezes, todos os dias. O versículo 16, ele fala assim: nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. E isso não é uma possibilidade, apenas um questionamento, uma indagação. Isso é uma afirmação do apóstolo João. Nós conhecemos e cremos no amor no amor que Deus tem por nós. Você conhece o amor que Deus tem por você. Você sabe que Deus te ama, que Deus está cuidando de você, que Deus está suprindo as suas necessidades, provendo o que é necessário e guiando os seus passos. Então, nós sabemos o amor que Deus tem por nós. E ele fala aqui, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Se você faz tudo por amor, permanece no amor, é porque Deus permanece em você. E aí no versículo 17 ele coloca: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, feito da melhor maneira, perfeito, aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança.
para que hoje nós tenhamos a certeza que somos salvos em Cristo Jesus. Eu tenho certeza da minha salvação. Você deve ter certeza da sua salvação. De que maneira que você pode ter certeza da sua salvação? Quando você oferece o seu melhor, dentro da obediência e submissão da palavra de Deus, na direção do Espírito Santo, na totalidade da palavra de Deus, oferecendo o seu melhor, que não é perfeito, mas é perfeito dentro da sua capacidade e limitação de fazer. Então, a compreensão bíblica de ser perfeito não é nunca cometer erros. A compreensão bíblica de ser perfeito é fazer o melhor com a maior potencialidade que Deus me deu. Deus me deu a capacidade e habilidades, dons para que eu possa realizar muitas tarefas nessa vida. Então, que nós façamos isso com excelência. E fazendo com excelência, nós estamos sendo perfeitos. É esta a ideia. Nós vamos cometer erros, temos problemas, mas estamos oferecendo o nosso melhor. Para quê? Para que no dia do juízo, no dia do encontro com Jesus Cristo, que em breve está voltando para nos resgatar, neste dia de glória, de bênção, de felicidade para todos aqueles que reconheceram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Neste dia, nós tenhamos a consciência e a certeza de que nós fizemos tudo a Deus por amor, não por medo. Mas o amor lançou fora qualquer medo que poderia atrapalhar a minha relação com Deus. Então, no dia do juízo, eu tenho absoluta certeza da minha redenção, da minha salvação e da vida eterna. Que você tenha essa consciência que Deus te ama, que Deus está cuidando de você, provendo aquilo que lhe é necessário e que você deve amar a Deus sobre todas as coisas, lançar fora o medo que te traz prejuízo e dentro do amor que você seja perfeito, faça com a maior excelência que você pode fazer, que você consegue alcançar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, coloco minha vida em tuas mãos e peço que o Senhor me dirija, me conduza e abençoe de um modo muito especial cada um daqueles que estão nos acompanhando, ouvindo essa reflexão, estão buscando praticar o melhor dentro da perfeição que eles podem alcançar. Que o Senhor os abençoe, os guarde, nos dê da tua paz e permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.